A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glórias a Deus. Nós glorificamos a Deus neste dia. Glórias a Deus, glorificado seja o seu santo nome. Meus irmãos, para você que está entrando aí, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração. Para você que aguarda uma resposta da parte de Deus, Deus me trouxe aqui porque Ele sabe, meu irmão, minha amada irmã, Ele sabe da provação que você está passando. Para você que está sendo provado, para você que está sendo testado, saiba que a provação, por muitas vezes, Deus Ele permite a provação. Ele permite nós sendo provados, não é para nossa destruição, mas é para nossa edificação. É porque Ele tem algo a fazer na tua vida. Então, que Deus Ele te diz, persevera nessa provação. Persevera porque lá na frente eu tenho uma vitória para você. Amém, meus irmãos? Meus queridos, a Bíblia nos conta uma história de Jó. Jó, que era um homem reto, um homem íntegro, que se afastava do mal. Mas esse homem, ele foi testado, ele foi provado na sua fé. Porque havia um ser maléfico que foi-lhe acusar diante de Deus. A Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era um homem íntegro e reto e temia a Deus e se desviava do mal. Meus irmãos, Jó, a Bíblia diz que Jó, ele tinha duas características que agradava a Deus, que era um homem reto, ele era um homem que temia a Deus e ele desviava-se do mal. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse-lhe, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse-lhe: porventura Jó teme a Deus de balde? Não o tens protegido de todos o lado a ele, e sua casa e tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Satanás, ora chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus. E veio Satanás entre eles. Satanás, ele se apresentou-se diante de Deus e ele foi diante de Deus acusar Jó. Deus me diz que tem pessoas aqui sendo acusado por Satanás. Tem pessoas aqui sendo acusado pelo inferno, sendo alvo do inferno, pondo em dúvida a sua fé diante de Deus. A Bíblia nos diz, meus irmãos, e disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Meus irmãos, por muitas vezes nós somos provados pela nossa integridade, pela nossa retidão diante de Deus. Por muitas vezes, aqui nessa terra, um homem que teme a Deus, um homem que se afasta do mal, ele é provado, ele é testado. Porque o inferno, ele tem raiva de todos aqueles que servem a Deus, de todos aqueles que andam nos caminhos de Deus. E, meus irmãos, Jó foi um homem que foi provado. Satanás, ele tinha raiva de Jó por causa da sua integridade. Ele não se dobrava diante das tentações, diante das ofertas do inimigo.
era um homem que se prostrava, é um homem que temia Deus, era um homem que só se prostrava diante de Deus, porque Jó conhecia a soberania de Deus. Então, vendo Satanás que Deus o abençoava, a Bíblia diz que então Satanás ao Senhor disse: porventura Jó teme a Deus de balde? Não o tens protegido de todo lado, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens multiplicaram na terra. Então, por muitas vezes, meus irmãos, nós somos provados. Deus me diz que tem pessoas aí sendo provado, sendo acusado pelo inimigo, pelo inferno, acusado e por muitas vezes é assim que acontece, meus irmãos. Por nós estarmos a adorar a Deus, por nós estarmos a obedecer aos mandamentos de Deus, a não querer se misturar com as coisas do mundo, a não querer ceder ao pecado, o inimigo ele se levanta com furor contra nós, o inferno ele se levanta com fúria contra nós e nos acusa, vem com acusação diante de Deus, porque a Bíblia diz que Satanás ele acusou Jó, disse a Deus que Deus, porventura, que Jó só estava adorando a Deus, que Jó só estava servindo a Deus por Deus ter lhe abençoado, porque Deus lhe abençoava. Porque Deus abençoava as obras das suas mãos, abençoava os seus bens, que Deus só o abençoava porque Deus, que ele só estava obedecendo a Deus, meus irmãos, porque Deus o abençoava com toda sorte de bênção, porque ele tinha muita riqueza. Então Satanás disse a Deus: mas estenda agora as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto ele tem. E ele blasfema de ti na face. Então, muitas vezes, meus irmãos, quando o crente passa por uma prova, está sendo provado, por muitas vezes o inferno, ele vem com as suas artimanhas, com os seus argumentos, nos acusando diante de Deus, metendo em dúvida a nossa fé diante de Deus, tendo em dúvida aquilo que a gente faz para Deus, dizendo para que Deus toque naquilo que a gente tem, para que Deus toque naquilo que Deus, para que Deus tire aquilo que Ele nos deu, para ver se a gente blasfêmia, para ver se a gente blasfêmia contra Deus. E os irmãos podem ver que Deus ele disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Então Deus ele deu autorização a Satanás para tocar na vida de Jó. Para tocar, para lhe provar, para lhe testar. Para ver se ele blasfêmia. Para ver se no meio dessa prova, para ver se no meio dessa prova, para ver se quando Deus ele tirar tudo dele, se ele blasfêmia, se ele deixa os caminhos de Deus, porque era essa a intenção do inferno, era essa a intenção de Satanás, e por muitas vezes é essa a intenção de Satanás. Deus me diz que é essa a intenção de Satanás de fazer na tua vida, meu irmão. Que ele vem com os seus argumentos, que ele vem com as suas artimanhas, e ele diz: olha, aquela só está te servindo por causa disso, por causa daquilo. Então, mas Deus, ele conhece o coração do homem, Deus ele conhece o coração do ser humano, e Deus ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que a sua integridade, que a sua adoração não era por causa das riquezas, não era por causa dos bens materiais, mas sim por causa da fé que ele tinha em Deus, porque ele conhecia a sua soberania, meus amados, meus irmãos. Então, Deus, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, mas por muitas vezes Deus ele permite a provação na tua vida, não é porque ele quer o teu mal, mas é para mostrar a Satanás que ele está irado, é para mostrar ao inferno que eles estão enganados ao teu respeito, porque Deus ele conhece você, ele sabe quem é você. Mas quem coloca a dúvida na nossa fé é o inferno, é Satanás, que muitas vezes nos acusam
por não conhecer o nosso coração, por não conhecer o teu coração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E Deus me revela que tem pessoas aqui passando pela prova. Tem pessoas passando pela prova, assim como Jó, ele está passando, ele passou por essa prova. Tem pessoas pensando até em desistir. Pensando até em desistir de louvar a Deus. Pensando até em desistir de ir na igreja. E Deus, ele te diz, persevera no meio dessa prova. Persevera no meio dessa prova, porque ficarão envergonhados e confundidos aqueles que se levantaram contra ti sem causa. Ficarão envergonhados e confundidos o inferno que se levantou contra ti. Persevera no meio dessa provação, porque eu vou me revelar no meio dessa provação. Vai ter virada no meio desse cenário. Assim te diz o Senhor. No meio desse cenário vai ter virada, assim diz o Senhor. Deus vai virar o teu cativeiro, assim como ele mudou o cativeiro do Jó. Amém, meus irmãos? Tome posse dessa palavra. Eu já profetizo que toda acusação do inferno contra a tua vida cai por terra em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Meus queridos, por vezes é isso que acontece. Isso é que acontece na vida de um cristão. Mas a última palavra vem de Deus. Deus manda-me dizer que a última palavra vem de Deus. É Ele que te sustenta no meio dessa situação. É Ele que cuida de ti. Talvez você não saiba o que está passando, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na tua vida. Mas Deus manda eu te dizer, o Senhor Jesus manda eu te dizer que Ele sabe o que está acontecendo com você. Que você está sendo provado, assim como Jó ele foi provado. Porque o inferno colocou em dúvida a tua adoração. O inferno foi te acusar diante de Deus, colocando em dúvida a tua oração, assim como ele foi acusar Jó. Deus me diz que tem pessoas íntrigas, aqui, pessoas que se afastam do mal, assim como Jó ele se afasta do mal. Pessoas íntrigas sendo provados. Meus queridos, a Bíblia diz que Jó ele sofreu grandes perdas, meus irmãos. Ele sofreu grandes perdas, ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus animais, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua casa, e ele perdeu até a sua saúde. O inimigo lhe tocou até na sua saúde, e até a sua própria esposa, por não compreender a situação que ele estava passando, até a sua esposa virou-se contra ele. Disse para ele abandonar a sua própria esposa. No desespero que eles se encontravam, a sua própria esposa, por não compreender o motivo dessas perdas, disse a Jó, abandona o teu Deus e morre. E é isso por vezes que acontece quando você está sendo provado. O inimigo ele toca no coração de uma pessoa, de alguém, para vir até você para te desanimar. Deus diz, não dês ouvidos aos murmuradores, não dês ouvidos aos incrédulos, porque muitas vezes Satanás ele levanta pessoas no meio da provação que você está passando para lhe desanimar, para dizer, olha, será que servir a Deus vale a pena? Será que ir na igreja como você está indo e vale a pena? Você não vê a situação que você está passando? É tempo de desistir tudo. A situação que você está vivendo não está dando em nada. Olha, tudo que você tem, você perdeu. E talvez você que está aí, você tem sofrido percas, assim como Jó ele sofreu percas. Porque ele perdeu os seus próprios filhos. E talvez você está vivendo, eu não sei, Deus ele sabe, Deus ele conhece o teu coração. E talvez ele sabe, e você está passando por uma perca, perdeu alguém querido, perdeu o emprego, perdeu os seus bens, e talvez você perdeu a sua casa, perdeu os seus bens e até a sua saúde. Mas saiba que Deus, não é porque você perdeu isso, não é porque você está no sofrimento que Deus ele não está contigo, porque Deus ele está vendo. Deus ele disse que ele está vendo a provação que você tem passado, as percas que você tem sofrido. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele diz que no meio, que suporta essa tentação, porque Ele está contigo, Ele cuida de ti, assim te diz o Senhor. Amém, meus irmãos, meus queridos? Toma posse dessa palavra.
Glórias a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida. Deus me disse que tem pessoas perguntando a Deus, tem pessoas aí perguntando a Deus. Por que eu me encontro nesta situação? Por que essa situação não muda? O que é que eu fiz para Deus? Será que eu estou sendo castigado por causa de algum pecado? Meus irmãos, a Bíblia diz que os amigos de Jó, ouvindo essa situação, vendo essa situação, que da noite para o dia Jó, ele era um homem rico, um homem bem-sucedido, ele perdeu os seus bens, os amigos de Jó não compreendiam o que estava acontecendo, mas eles foram até Jó e eles meteram em dúvida a integridade de Jó e eles pensavam que aquilo que Jó estava passando era por causa de algum pecado que ele não confessou, por causa de algum pecado escondido. E não era isso, porque Jó, ele sabia da sua integridade, ele sabia da sua fidelidade a Deus, e ele mesmo disse a Deus que eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus, ele sabe, e é isso que você tem de dizer a Deus, no meio da provação, continuar louvando a Deus, mesmo no meio do sofrimento. Não é fácil, meus queridos, não é fácil estar de pé, não é fácil estar sorrindo, porque muitas vezes quando a gente está sendo provado, a gente perde o sorriso, a gente não quer sorrir, a gente não quer ter conversa com ninguém e a gente é mal compreendido. Então, se você está sendo mal compreendido ou está sendo acusado, mal interpretado por alguém que pensa que por causa da situação que você está passando é porque você cometeu algum pecado, que você tem algum pecado escondido que não confessou, Deus ele te diz, não, eles estão enganados, porque assim você está sendo provado, assim como Jó, ele passou por essa provação. Queridos, por vezes nós somos testados, meus queridos. Nós somos testados e muitas vezes o inimigo ele utiliza ferramentas. O inimigo ele utiliza ferramentas contra nós para nos levar ao desespero, para nos levar ao sofrimento, com a intenção para nos levar a desistir de Deus, a desistir do caminho de Deus, a desistir daquilo que Deus ele tem para nós. Porque os planos que Deus ele tem para nós são planos de vida eterna. Não tem nada a comparar com as riquezas do mundo. Então suporta a provação, mesmo que você perca tudo, mesmo que você perca o emprego, perca os seus bens, mas não tem nada que compara com a presença de Deus. Porque Jó, a Bíblia diz que Jó, mesmo dentro desse sofrimento que ele estava enfrentando, Jó ele foi ferido com chagas, ele passou pela enfermidade, mas ele não abandonou a Deus, ele continuou confessando, louvando a Deus, mesmo no meio do sofrimento. O inimigo, ele utiliza, meus irmãos, o inimigo, ele utiliza dessas ferramentas com a intenção de nos trazer a enfermidade sobre o nosso corpo, com a intenção de destruir a nossa casa. E você pode perguntar, o porquê que Deus, ele permite isso? Sim, meus irmãos, Deus, ele permite. Deus ele permite o homem e uma mulher ser provado, ser testado. Ele permite, mas não é para a nossa destruição, é para a nossa edificação, é para mostrar para o inferno que eles estão enganados, porque o inferno não conhece o nosso coração. Mas quem conhece o meu coração e o teu coração é Deus. Deus ele me diz que ele vai se revelar dentro deste cenário, para mudar o teu cativeiro, assim como ele mudou o cativeiro de Jó, meu irmão, minha amada irmã, assim te diz o Senhor. Sim, depois dessa prova, depois de você ter sido provado, Deus ele tem uma vitória para você. Você sairá mais experiente diante dessa situação. Meus irmãos, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz que Jó, mesmo sendo provado, Jó é um exemplo de o porquê que Deus ele nos deixou a história de Jó, é para fortificar a nossa fé, para nos mostrar que mesmo no meio das percas, que nós devemos guardar a nossa fé.
Jó nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu a sua fé em Deus, mesmo quando ele perde tudo, meus irmãos. Porque ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu o seu foco em Deus, porque porque o seu foco não estava nas coisas materiais, estava em Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. E Jó, quando ele sofreu, ele não perdeu a sua fé. Ele continuou adorando, ele continuou glorificando a Deus, mesmo estando no sofrimento, mesmo doente. Ele também não deixou que os seus amigos o convencesse que o seu sofrimento era por causa de algum pecado, porque ele sabia da sua integridade, porque ele sabia que ele era justo diante de Deus, que assim como este homem, e por vezes isso acontece com a gente sabe da nossa integridade, a gente sabe que a gente é justo diante de Deus, e lá vem aqueles amigos que o inimigo às vezes utiliza para dizer que você cometeu algum pecado, que você está em algum pecado diante de Deus. Mas Deus o inimigo nos faz pensar que o nosso sofrimento, que a gente está dentro dessa situação é por causa de algum pecado. Meu irmão, Deus me diz que a intenção do inferno é te envergonhar diante dessa situação. A intenção do inferno é te fazer pensar que Deus não está contigo, que Deus te abandonou, que você não merece ser abençoado por Deus. Então a intenção do inferno é que você não seja abençoado, porque a Bíblia diz que Satanás, vendo Deus abençoar Jó, as obras das suas mãos, ele ficou com inveja. Então, o que a gente tira a lição disso é que Satanás ele ficou com inveja da prosperidade de Jó. Então, ele foi acusar Jó diante de Deus para dizer que toda a sua prosperidade, todas as suas riquezas, que era falso, que ele estava na presença de Deus, que ele estava sendo íntegro com Deus, porque Deus estava lhe abençoando. E não era isso. Meu irmão. Então, Deus ele conhece o teu coração. Deus ele diz, não importa aquilo que as pessoas dizem de ti, não importa aquilo que as pessoas pensam de ti, suporta a provação, suporta o sofrimento, porque Jesus ele também sofreu. Jesus ele sofreu lá na cruz do Calvário. Jesus ele sofreu por nós, mas ele venceu. Mas você também vencerá. Deus ele diz que você também vencerá. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jó, em meio à prova, em meio ao sofrimento, os amigos viraram-lhe as costas. E, meus irmãos, por muitas vezes, no meio de uma prova, no meio do sofrimento, são poucos que ficam do nosso lado. São poucas pessoas que ficam do nosso lado para nos estender a mão. E talvez aí tem pessoas sofrendo por percas, por lutos, assim me diz o Senhor, e pensam que Deus o abandonou. É isso aí, meu irmão. Mas Deus, ele diz que ele não te abandonou. Meus irmãos, Jó, ele confessa a sua integridade diante de Deus. Ele confessa a sua integridade diante de Deus e ele confessa a sua integridade diante de Deus. E ele disse, o Jó, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por mim. Jó, ele tinha confiança em Deus. É isso que Deus ele quer provar para o inferno, meu irmão. É isso que Deus ele quer provar para o inferno, minha irmã, ao teu respeito. Jó, ele conhecia a soberania de Deus. Ele sabia que Deus não tinha lhe abandonado. E ainda assim, no meio do sofrimento, ele disse, eu sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele se levantará.
por mim. Então, que você diga, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele irá se levantar por mim. Diga para o inferno, diga para Satanás, porque eles sairão envergonhados e confundidos. Porque é isso que o inferno ele quer te envergonhar. Ele quer que você pense que Deus não está contigo. Mas Deus ele te diz, eu estou contigo no meio dessa provação e eu vou mudar o teu cenário. Amém, meu irmão? Tome posse dessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Saiba que a aprovação, quando a gente está sendo testado, não é para nossa destruição, mas é para provar para o inferno que eles estão enganados. É para a tua edificação. Então o Senhor diz, toma posse dessa palavra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Para você que ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva aí no canal aí embaixo, deixe o seu pedido de oração, que a irmã Cristina, a missionária Cristina, vai estar orando por todos aqueles que deixarem aí o seu pedido de oração. Eu estarei apresentando o vosso nome diante de Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito neste canal, que é novo neste canal, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor seja bem-vindo, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Saiba que o Senhor Jesus ele te ama, que Deus, por muitas vezes, ele permite a provação, permite um homem e uma mulher ser provado, ser testado, não é para a sua destruição, mas é para a sua edificação, é para mostrar para aqueles que não acreditam na sua transformação que Ele é Deus. Que Ele é Deus que transforma, não é para mostrar para Deus, porque Deus ele já conhece o teu coração, ele já sabe da tua fidelidade, mas é para mostrar para aqueles que te acusam diante de Deus, para mostrar para o inferno que muitas vezes nos acusa, assim como acusa Jó. Meus irmãos, Satanás ele não mudou, é assim como ele fez com Jó, porque Jó era um homem que conhecia Deus, um homem que sabia que existia um Deus. Então, e Satanás, é isso que ele faz com o ser humano, ele faz com todos aqueles que servem a Deus, que se afastam do caminho mau. Ele tenta destruir a vida do homem, ele tenta destruir a comunhão do homem com Deus, ele tenta afastar o homem do caminho de Deus. Tentando provar a Deus que o homem não merece ser abençoado, tentando nos provar a nós mesmos que a gente não merece ser abençoado por Deus. Então, persevera aí no meio dessa provação, porque Deus ele vai mudar o teu cenário. Assim como ele mudou o cativeiro de Jó, porque a Bíblia diz que no fim, Deus ele mudou o cativeiro de Jó. A Bíblia nos diz que Deus ele mudou o cativeiro de Jó e ele lhe deu o dobro daquilo que ele tinha perdido. Glórias a Deus, meus irmãos. E Jó, ele diz a Deus que ele bem sabe que Deus tudo pode, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, que você diga para o inferno que você bem sabe que Deus ele tudo pode, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Tome posse dessa palavra e que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, que Deus te cubra com o teu sangue. Fica aí perseverante, persevera aí no meio dessa tentação, no meio dessa prova, porque Deus ele mudará o teu cativeiro, assim como ele mudou na vida de Jó. Amém? Se inscrevam aí, meus irmãos, se inscrevam aí no canal, deixam o seu joinha, e que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.